Vamos colocar os gols da vitória do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, 8 pontos de vantagem, foi até Curitiba e não foi um jogo fácil, os números e o próprio jogo mostraram isso, mas nessa tentativa de sair da área, a falha do sistema defensivo, do goleiro do Atlético, e o Flamengo abriu o placar com Bruno Henrique. Atento ali para a tentativa de saída da equipe paranaense, fez 1-0. Segundo tempo, bola para dentro da área, Bruno Henrique. 2-0 para o time do Flamengo e a liderança do Brasileirãozinho. Preto, como eu falei, né, o Flamengo vive um momento espetacular, porque tantos desfalques que a gente viu no jogo, já vinha com a saída de Gabigol e Rodrigo Caio para a seleção, a lesão do Felipe Luiz e do Arrascaeta. Essa equipe foi bem contra o Chapecoense, fora de casa, num jogo também complicado até pelo horário, pois foi muito bem em casa contra o Atlético Mineiro. E aí, quando todo mundo achou, esse é o jogo mais difícil para o Flamengo. Atlético Paranaense, tabu, muito tempo sem conseguir uma vitória nos domínios do Atlético Paranaense, e o Flamengo consegue isso num jogo, como você falou, muito difícil. Ele teve a opção de colocar o Lucas Silva e deixou o Renier no banco, o Renier que vinha jogando, até para dar uma consistência melhor na recomposição, porque o Lucas Silva volta melhor, recompõe melhor, até liberou um pouquinho mais o Everton Ribeiro para jogar ao lado do Bruno Henrique. Mas tinha muita movimentação, né? Porque ora o Everton Ribeiro estava na direita, o Lucas Silva também mexia, se movimentava, Bruno Henrique nem se fala. Quem ficava guardando mais posição era o Vitinho pelo lado esquerdo. Mas assim, o time com um padrão de jogo definido, estrutura montada, organizada, não sofre tanto, e com um time muito bom. Também o esquema de jogo do Thiago Nunes, né? O Atlético vai para cima, tenta, fica um jogo muito equilibrado, principalmente no primeiro tempo, chances dos dois lados. Diego Alves hoje fez uma grande partida, uma das melhores dele, fazendo defesas importantíssimas em momentos fundamentais do jogo. Como você falou, para um jogo tão difícil, um jogo tão equilibrado, o goleiro do Flamengo apareceu. Do outro lado, o Léo, goleiro do Atlético Paranaense, que substituiu o Santos, que é um baita de um goleiro, tanto é que está na seleção brasileira, nessa jogada que você tem que medir, né, esse risco de ficar trabalhando, tocando, tentando sair jogando. Isso é muito perigoso. E ele já tinha tocado a bola para o Wellington devolve para ele, é a hora dele rifar, chutar, né? Corre um risco muito grande. Aí não sei se é a tranquilidade que o Atlético Paranaense tem, que já está na Libertadores, já conquistou a Copa do Brasil, aí joga tão tranquilo que correr um risco desse contra um ataque do Flamengo com Bruno Henrique, deu no pé do Bruno Henrique, aí faz 1-0. Num jogo que, assim, primeiro tempo acho que foi muito igual. E aí o Flamengo tem uma vantagem, obtém uma vantagem. Vai para o segundo tempo, o Atlético começa até bem no jogo, na minha opinião, o segundo tempo, forte, criando chances, mas novamente Diego Alves muito bem. Mas o Flamengo, com a sua consistência de jogo, né, ele tem segurança e busca também a vitória, mesmo sendo pressionado por uma boa equipe. Acho que o Flamengo foi merecedor do resultado. Me chamou a atenção como o Flamengo termina o jogo, né? João Lucas como lateral direito, Tuller, né, que entra no lugar do Rodolfo, que ele faz essa mexida para fortalecer o lado direito, porque o garoto Rony muito bem no jogo, indo para cima do João Lucas, então ele protege ali. Que o Rafinha saiu, né, contundido também, espero que não seja nada grave. Acho que esse é um dos motivos que o Jorge Jesus reclamou aí no seu destaque, né, porque o Rafinha sai aí com uma suspeita, né, de afundamento, né? Ele que cabeceou. Mas deve ser isso que ele está falando, Edmundo, não sei, porque o lance que tem a fratura, que tem um lance aí que ele vai para o hospital, é esse. Eu não sei, de repente vai continuar a entrevista dele. No jogo eu só vi esse lance assim mais grave, não vi um outro. Mas só para completar, Edmundo, assim, eu acho que assim, um time que termina com João Lucas, Tuller, Pablo Mari, René, Pires da Mota, e aí você faz aquela linha ali que ficou Arão, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Gerson. É um time muito diferente e
além dos desfalques, mexido também no jogo, consegue fazer o segundo gol e matar o jogo. Então o Flamengo vive um momento espetacular e é merecedor dessa vantagem. Como eu falei aqui, o Flamengo não tinha vencido o Atlético Paranaense na Arena em Campeonato Brasileiro. E vai na Arena, né? Não, na Arena era porque esses 45 anos... Chamava Belfort Duarte no estádio. Como eu falei, eu tinha 7 anos de idade, quando ganhou lá no campo do Curitiba do gol de Zico, né? Gol de Paulinho. Enfim, acho que é merecedor. O trabalho do Jorge Jesus é espetacular, porque não é um trabalho para os 11 titulares. É para o elenco todo e é provado quando o time precisa, numa reta final tão decisiva, com jogadores que não vinham jogando, mantém o mesmo nível de jogo. Bom, daqui a pouco eu vou colocar o pessoal que participa com a gente através do Twitter, mandando mensagens aqui e muita gente reclamando de arbitragem. E eu vou querer saber do Carlos Eugênio Simon se foi pênalti para o time do Flamengo. A grande reclamação com relação à arbitragem está principalmente no pênalti dado pelo árbitro e depois com o VAR voltou atrás. Então a turma está esperando a opinião do Carlos Eugênio Simon, que vem já para falar a respeito disso e sobre os desfalques do Flamengo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas por enquanto, sobre essa vitória em Curitiba, PVC. A gente já sabe que o Flamengo é o time com o maior número de pontos na história dos pontos corridos nessa rodada, né? 25. Já teve viradas, já teve o Palmeiras em 2009 tinha 10 pontos a mais que o Flamengo foi campeão, o Grêmio tinha 8 pontos a mais, a gente falou tudo isso semana passada. Agora, o que é incrível de hoje é o seguinte, o Flamengo com a marcação por pressão 2 vezes no primeiro tempo, com 4 contra 4 na grande área de ataque, né? Na grande área de defesa do Atlético Paranaense, como a gente viu no lance do primeiro gol do Bruno Henrique. Antes, teve uma outra jogada assim também, então o Flamengo sobe a marcação para dificultar. O Flamengo, com essa estratégia, chega a 58 pontos, que é recorde no Brasileirão. Não é só isso. O Flamengo tem a pontuação do Manchester City e do Liverpool na temporada passada. O Flamengo tem um ponto a mais que tinha o Barcelona na temporada passada, em 25 rodadas. Tem um ponto a mais que tinha o Bayern de Munique na rodada passada. Ok. A gente sempre falou, né? Assim, a grande diferença do Campeonato Brasileiro para os campeonatos europeus é que aqui existe mais equilíbrio. Então, o natural é que fora do Brasil o time dispare e faça uma pontuação assustadora. Só que o Flamengo tem a pontuação do Manchester City e do Liverpool, mais do que o Barcelona e mais do que o Bayern. É menos do que a Juventus de Turim, porque a Juventus de Turim, de fato, tem nadado sozinha nos últimos 8 anos na Itália. É impressionante o que faz o Flamengo. Já ganhou o campeonato? Não. A gente sabe que houve 2 viradas deste tipo e se há na história 2 viradas, pode haver de novo. Não é provável que exista outra virada deste tamanho neste campeonato, porque o Flamengo está jogando mais do que todo mundo. O time do Atlético insistiu, Edmundo, naquela saída de bola com o goleiro Léo. E foi ali que pintou o primeiro gol do Flamengo, né? Você defende esse tipo de saída dentro da área ou não? Eu defendo, mas acho que tem que ter equilíbrio entre sair jogando e dar o chutão. Porque correu muito risco. Acho que é muita tranquilidade. É um time que já conquistou o seu objetivo do ano, né, que foi o título da Copa do Brasil, consequentemente a vaga direta para a Libertadores. Joga um pouco solto, tinha também alguns desfalques, né, como Bruno Guimarães, Nicão, que são jogadores super importantes. Goleiro, o Santos na seleção, Só um parênteses, desculpa. O Flamengo reclamou muito, com razão, das 2 convocações. E o Flamengo ganhou do Atlético por causa da convocação. Modo de dizer. Porque o convocado não estava e o reserva deu o passe errado que saiu o primeiro gol. Também acontece. Acho que reclamar, eu acho que esses amistosos não valem de nada. Então acho que os clubes têm legitimidade em reclamar. Mas você entra em campo com 11, você tem que ter jogadores para suprir a sua ausência. Agora, eu não achei que o Flamengo jogou uma partida espetacular. Até porque o Atlético jogou bem também, o jogo foi bem equilibrado. Mas me encanta ver a maneira com que
o Jorge Jesus participa do jogo intensamente, porque ele percebe que o Rodolfo está tendo dificuldade na velocidade e ele tira o Rodolfo. Aí ele percebe que a dificuldade continua, ele bota mais um volante. Então ele joga o tempo todo, tem o domínio do grupo, né? O Renier fez uma partida excelente no meio de semana, fez gol, vai para o banco. Quer dizer, então assim, ele sabe, ele tem o controle e o domínio dessa equipe que vive um momento mágico. E que o futebol é meio que está sendo jogado por osmose, né? Vai bem, hoje a zaga que sofria pouco, hoje sofreu, mas o goleiro foi lá e fez as intervenções necessárias para garantir o resultado. Eu acho que... É claro que faltam 13 rodadas ainda, 39 pontos, mas vai ser difícil encontrar uma equipe para parar esse Flamengo, que agora vai ter o retorno do Rodrigo Caio, do Gabriel Barbosa, mas perde para o jogo contra o Fortaleza no meio de semana, né? O Bruno Henrique chegou a 11 gols no campeonato, e o Everton Ribeiro, que tem sido decisivo nos toques. Futebol é coletivo e as pessoas, os jogadores aparecem individualmente. Hoje, por exemplo, um cara que tem sido o melhor jogador do Flamengo não jogou bem, que foi o Gerson. Apareceu pouco, né? O Arão jogou melhor, Pablo Mari jogou muito bem e o Diego Alves foi o grande destaque. É assim que se constrói um time campeão, com um elenco, com jogadores que na hora do vamos ver, num jogo importante como era o de hoje, jogam bem e dão a vitória à sua equipe para manter, né, ou até aumentar a vantagem que o Flamengo tinha. Eu estou falando de aumentar não em número de pontos, porque aumentou em vitórias, né? Agora são 4 vitórias a mais do que o vice-líder Palmeiras.